Meditação para o 10º domingo depois de Pentecostes. O fariseu e o publicano. Duo homines ascenderunt in templum utorarent, unus fariseus et alter publicanus. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. Lucas 18:10. Da parábola do Evangelho de hoje, bem se conclui que se a virtude de humildade nos é necessária sempre em toda parte, ela nos é mais indispensável ainda na oração. E especialmente quando vamos à igreja, que é a casa de oração. Quem não é humilde, não espere ser atendido, pois que o Senhor protesta que o que se exalta será humilhado. Lancemos um olhar sobre nós mesmos e, reprovando a altivez do fariseu, procuremos imitar sempre o procedimento tão humilde do publicano. Eis aqui a bela parábola que Jesus Cristo propôs a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, nem como é este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Desta parábola, meu irmão, pode-se deduzir que se a virtude da santa humildade nos é necessária sempre em toda parte, ela nos é mais indispensável ainda quando dirigimos a Deus as nossas orações, especialmente quando estamos na igreja, que é a casa de oração. Quem não é humilde, não espere ser atendido, porquanto Deus não pode suportar aqueles orgulhosos que confiam em suas próprias forças e se julgam melhores que os outros. Por isso, como escreve São Tiago, resiste aos pedidos dos orgulhosos, não os ouve, não os defere, antes os rejeita. Muitas vezes as próprias orações daqueles orgulhosos, segundo a expressão do salmista, mudam-se em pecado. Et oratio fiat in peccatum. A sua oração se lhe impute a pecado. Ao contrário, não sabe o Senhor desprezar um coração contrito e humilhado, ainda que no passado tenha sido grande pecador. Para com este é liberal de suas graças. É-lhe, por assim dizer, impossível deixar de atendê-lo, pois que, como nos assegura o eclesiástico, a oração do humilde
penetrará as nuvens e não se consolará enquanto não chegar até o Altíssimo, e não se retirará até que o Senhor ponha nele os olhos. Numa palavra, assim conclui Santo Agostinho: quando alguém se humilha, Deus lhe vai ao encontro para o abraçar. Mas quando alguém se exalta e se gloria da sua sabedoria, das suas ações, Deus afasta-se dele e o abandona, de sorte que infalivelmente será humilhado. Eis, pois, meu irmão, o que tens de fazer, se desejas que Deus atenda a teus pedidos, te perdoe as faltas cometidas e te faça sempre progredir mais no caminho da perfeição. Ao passo que reprovas o orgulho e a arrogância do fariseu, procura imitar a humildade do bom publicano de quem fala a parábola do Evangelho. Vê como ele fica o mais possível longe do altar, a longe estans, reconhecendo-se desta maneira indigno de estar na presença de Deus e na companhia de homens de bem. O peso que tem ele de seus pecados confunde-o a ponto de nem sequer se atrever a levantar os olhos ao céu. Non levat nec oculus ad caelum levare. Finalmente, batendo nos peitos em sinal de arrependimento, repete incessantemente: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Palavras estas que, em contraste com o fariseu, o fazem voltar para casa justificado. Descende e justificatus in domum suam. Por este exemplo deves modelar a tua oração, a fim de que seja aceita de Deus. Com a única diferença, porém, de que, como publicano, por temor reverencial, ficou longe do sagrado altar, assim, ascendendo ao desejo de Cristo Jesus, te aproximes dele o mais possível para receber a Santa Comunhão ou celebrar o sacrifício divino. Lembrado de tua indignidade, aproxima-te sempre não só com amor, mas também com temor e tremor, admirando-te de como se dignou Deus de te admitir entre os convivas à sua mesa eucarística. Quando tiveres recebido teu Senhor dentro de ti, humilha-te mais ainda na presença de sua divina majestade e dize com o mesmo publicano: ó Deus, sei propício a mim, pecador. Ó meu Deus, que manifestais a vossa onipotência, particularmente em perdoar e usar de misericórdia, multiplicai sobre mim a vossa misericórdia, para que, atraído pelas vossas promessas, me façais partícipe dos bens celestes. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Assim seja. Amém.